Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos e, se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que fica mais rápido e ainda dá para entender. O que eu pretendo falar hoje é sobre uma aula do Olavo de Carvalho que eu vi há um tempo atrás, em que ele fala sobre a definição de conservadorismo e fala se ele se considera um conservador e qual que é o problema dessa definição aí. Então, inicialmente ele fala uma coisa que eu concordo 100%, que é que as discussões sobre o pertencimento de alguém ao conservadorismo no contexto brasileiro tem um plano de fundo complicado, porque não existe um movimento conservador com autoconsciência da definição de conservadorismo e do que eles têm que defender. Não existe um movimento conservador que se reconheça como tal. Existem forças que, na disputa política atual, têm o efeito de movimentos, de forças conservadoras, mas não tem um grupo que discuta sobre o que é conservadorismo, que esteja consciente de que eles são conservadores e do que isso significa, de quais valores que eles têm que defender, como existe no liberalismo e na esquerda, no comunismo, socialismo. Tem os grupos que se identificam como liberais, como socialistas e tal, e tem pessoas ali que são capazes de dar a definição do que é liberal, o que é socialista, e existe uma clareza sobre qual que é o posicionamento de uma pessoa para pertencer àqueles grupos. E no conservadorismo não tem nada disso. O único intelectual que poderia ser a fonte de referência para o movimento conservador é o próprio Olavo, que ele não faz questão de dizer que ele não é conservador, não se considera conservador. Então isso é um grande problema aí pro conservadorismo, e que, no mínimo, as pessoas que se consideram conservadoras e que estariam interessadas em fazer funcionar um movimento conservador deveriam estar conscientes disso e procurar sanear esse problema. E o que é, eu vejo hoje no Brasil é o contrário, que as pessoas não estão nem conscientes desse problema. Elas agem como se o olavismo, o bolsonarismo e tal, e a forma como esses movimentos aconteceram politicamente fosse uma coisa muito natural, muito orgânica, sem nem parar para pensar quais que são os problemas internos aí desse conjunto cultural e valorativo e ideológico, vamos dizer, no sentido de ser um conjunto que inclui a visão de mundo desses agentes políticos aí, e que deveria incluir uma discussão filosófica sobre a definição de quais são os valores prioritários para esses agentes, mas que infelizmente isso não acontece. Então, na verdade, a definição do Olavo de conservadorismo não está 100% certa, eu acho, porque, quer dizer, não é que ela esteja errada, mas é que ela é parcial, porque você poderia, tipo, considerar o Olavo conservador da mesma forma que ele considera o Lula comunista, outros políticos de esquerda comunistas, que, tipo, o Lula não diz abertamente, não, eu sou comunista, eu li Karl Marx e assinei embaixo, ele não vai falar isso. Mas você vê que a ação do Lula, a ação do PT e dos partidos ligados aí ao PT e ao Foro de São Paulo, na prática fortalece o esquema de poder que pode ser identificado como esquema comunista. Então, os agentes aí desse espectro podem ser considerados comunistas nesse sentido, ou esquerdistas, socialistas nesse sentido, que eles fazem parte de um projeto em comum, e o efeito concreto das ações deles na política é fortalecendo esse projeto de poder. Então, o Olavo também. O Olavo, ele não quer se denominar conservador, ele leu ali os pontos do Russell Kirk na obra do João Camilo de Oliveira Torres, se eu não me engano, que ele menciona o Russell Kirk e analisa. Então ele vai lendo e dizendo, não, eu não acredito em nada disso, então eu não sou conservador. Mas não é bem assim também, porque toda a ação, todo o efeito da divulgação da filosofia do Olavo, da divulgação das ideias do Olavo na política, foi convergente com
o fortalecimento do conservadorismo. O efeito concreto mais importante da divulgação do pensamento dele foi o fortalecimento do conservadorismo. Então, por aí, você vê que o Olavo está alinhado com as forças conservadoras. Quando ele lançou o Brasil Sem Medo, ele falou, não, o primeiro jornal conservador, não sei o quê. Então, por aí, você pode classificar ele como conservador pelos efeitos que o trabalho dele tem na política. Então, eu acho que essa aula do Olavo aí, a forma como ele falou sobre a definição de conservadorismo é parcial, porque justamente ele não fala nesse tipo de definição, que justamente seria o que possibilitaria incluir ele no conservadorismo. Mas então o que acontece? Por que o Olavo não aceita isso, não fala isso abertamente? É porque o Olavo, ele já falou em várias aulas e na palestra que ele fez, uma palestra que ele fez no Museu da Imigração Cubana nos Estados Unidos, eu acho, uma coisa assim. Ele fala bastante sobre a ideia da dialética negativa, e ele fala que ele se inspira na escola de Frankfurt na aplicação da dialética negativa nas ações políticas, na forma como ele vai coordenar as ações políticas que ele pretende realizar. Então, ele acha que você pegar e levantar a bandeira de um discurso e ter lá uma listinha de pontos que, olha, conservador, isso eu defendo. Eu levanto a bandeira desse tipo de pautas. Ele acha que isso enfraquece o movimento politicamente, porque sempre que você faz uma proposta, você se torna vulnerável a críticas. Então, se você fizer uma proposta clara e bem definida aí das pautas políticas, imediatamente as pessoas vão criticar e esse movimento vai perder a força. Então, o que acontece? Eu acho que isso faz sentido, mas eu sou contra esse tipo de abordagem. Eu sou contra a ação política girar em torno apenas desse tipo de abordagem, porque eu acho que, baseado no que o próprio Olavo fala, que é atribuído ao Nietzsche, que só se destrói aquilo que se pode substituir, se você só esculhamba o negócio e faz o chamado trabalho do negativo, você não propõe nada para suprir aquela lacuna, você não está conseguindo fazer nenhuma proposta para substituir aquilo que seu inimigo afirmou. Então, aquilo que seu inimigo afirmou vai continuar lá. Por mais que tenha problemas, como não tem nada melhor, vai continuar lá. E eu acho que também nem todo movimento se enfraquece, falando abertamente quais são suas pautas. E eu acho que o espectro do libertarianismo e do anarcocapitalismo é um exemplo de movimento que se fortaleceu justamente pela coerência interna da forma como eles fazem as propostas, da coerência interna do seu discurso. Então é o contrário, não é vamos só criticar e foda-se. Eles têm um discurso coerente. E é por isso que é atrativo do libertarianismo e do anarcocapitalismo. Eles não conseguem conquistar o povão, mas eles conseguem uma militância sólida entre as elites. E que hoje, eu acho que uma grande parte da influência desse espectro libertário e anarcocapitalista, mas também o que se reflete no espectro liberal, porque, na verdade, eu nunca vi alguém falar, não, eu sou liberal, mas eu defendo o Estado. Eu sou liberal, mas eu não sou libertário. Na verdade, tem até uma página, liberais antilibertários e tal, mas é só piada, não é nada sério nesse posicionamento dos liberais. Todos os liberais que eu vejo só esculhambam o Estado, fala que o Estado é uma merda, coisa, mas, pô, se é tão ruim assim, se o Estado é o demônio, por que não tem que acabar? Então, tipo, eles não são anarcocapitalistas assumidos, mas todo o discurso dele converge para o anarcocapitalismo. Então, eu acho que esse espectro libertário e anarcocapitalista, a retórica e o fundamento teórico que eles deram para as ideias que eles propõem também se reflete no movimento liberal. E o movimento liberal são os famosos isentões. Então, assim, esses isentões são uma força relevante na política brasileira. Por mais que eles não decidam as eleições, eles são, assim, grupinhos organizados das elites, da classe média, que são uma força relevante na política, que poderiam decidir as eleições em outra conjuntura, em outra circunstância. Então, eu acho que não é. Existem exemplos de sucessos de grupos políticos que não se basearam no trabalho negativo, mas se basearam na formação de uma proposta que tenha uma coerência interna bem desenvolvida e tal, para gerar, a partir dessa coerência interna, um atrativo nos militantes, que eu acho que é o caso do espectro liberal libertário e da ideologia dos isentões aí. Então, porra, o conservadorismo não tem. A minha visão,
o conservadorismo não deveria simplesmente ficar esculhambando os outros e não fazer nenhuma proposta concreta, porque ela vai ser refutada. Ele deveria buscar uma fundamentação melhor do que os outros, uma lógica interna, mesmo que não seja o abstracionismo lógico dos libertários e tal, ele tem que buscar uma lógica interna que dê uma proposta bem consolidada, que seja capaz de absorver as propostas dos movimentos libertários malucos aí e se sobrepor. Então não é só o trabalho negativo. Então, se alguém insistir, por acaso, se alguém viesse para mim insistindo com isso, eu ia falar, bom, então eu acho que seria mais adequado a estratégia de duas frentes. Ter uma parte que faz o trabalho negativo, só esculhambando a esquerda e sem fazer nenhuma proposta, e uma parte faz uma proposta, para ver qual que vai ter mais sucesso. Mas, enfim, isso aí é tudo para eu explicar que não que eu não concordo aí com com essa disposição do Olavo em ficar só criticando as vertentes que ele não concorda e não fazer nenhuma proposta. E que eu acredito que é por causa dessa disposição que ele não se denomina conservador e não se preocupa na elaboração de uma defesa teórica do conservadorismo. E por isso que ele fez essa aula. Então, para explicar isso. Então, quando eu ouvi ele falando nessa aula que, olha, eu li os princípios conservadores do Russell Kirk no trabalho do Oliveira Torres e tal. Quando eu vi ele falando isso, eu já pensei, com certeza ele vai citar os princípios para dizer, olha, eu não sou conservador, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, e é exatamente o que aconteceu. E aí, o que acontece? Na prática, eu sei que o Olavo não segue isso à risca. Ele não segue a dialética negativa à risca, porque ele defende o catolicismo, defende os valores cristãos. Então, não é, vamos só criticar tudo e foda-se. Ele, até em outras aulas, ele fala que isso é só uma estratégia política e tal, mas que ele não segue isso 100%. Então, mas é por causa do compromisso com esse tipo de estratégia, esse tipo de visão, que ele não se denomina conservador e que ele fez essa aula, para dizer que ele não é conservador. Mas eu acho que isso não deveria ser usado por todo mundo, ainda que alguns intelectuais que queiram favorecer a direita usem esse tipo de abordagem, eu acho que não é produtivo que ela seja a única abordagem a ser utilizada. Então aqui ele vai, nessa parte que ele mencionou os princípios para dizer que ele não era conservador, ele mencionou a crença em uma ordem divina, crença em uma ideia de ordem moral divina que ia reger a sociedade. Aí ele falou, não existe essa ordem moral, porque se existisse, a sociedade seria obrigada a seguir essa ordem, assim como a ordem divina da natureza, as leis da natureza são obrigadas a seguir isso e tal, senão elas não existem. Então o que acontece? Mas isso é uma interpretação errada dessa ideia. Então o Olavo até falou, não, o que existe é um ideal divino, é um ideal de ordem moral divina que a sociedade tem que procurar seguir, etc. Mas também não é só isso. Na verdade, o que esse princípio quis dizer com... na verdade, o que o Oliveira Torres quis dizer com esse princípio aí era que existe a crença de que existe uma moral objetiva estabelecida por Deus e tal, e que é natural no sentido que é o que Deus espera do ser humano. Então, o que é mais ou menos a distinção entre natural e antinatural que tem, acho que no São Tomás de Aquino, que ele fala que é natural para o homem ser virtuoso e ser santo. E quer dizer que todo homem tem que ser virtuoso e ter que ser santo, senão ele não vai existir? É óbvio que não. O conceito de natural, nesse sentido, não é que alguma coisa está na natureza e acabou. É o conceito de que que Deus quer que o homem realize esse potencial dessa forma. Então é natural porque é aquilo que é esperado por Deus que o homem realize. Então, essa ideia de ordem moral divina que é imposta naturalmente, na verdade não é que ela vai que ela vai acontecer de qualquer jeito, é que é o que Deus espera, que é o certo que o homem deve realizar segundo os desígnios de Deus. Então, tipo, não é que isso... E também não é que a sociedade vai 100% seguir isso, senão o puritanismo, que eu falei no vídeo anterior, que tem que ser a sociedade santa, igual no Oliver Cromwell, o governo do Oliver Cromwell, que não podia ter música, não podia ter teatro, porque as pessoas iam se divertir e tal, e não podia, as pessoas tinham que só rezar. É óbvio que não é isso. Na verdade, o sentido desse princípio,
E aí o Olavo poderia até dizer, ah, não, mas não é um princípio, é uma característica apenas que não deve ser usado como princípio, mas tanto faz. O princípio a essência dessa ideia é que é a crença em uma ordem estabelecida, uma ordem transcendente estabelecida, que pode ser divina ou pode ser simplesmente baseada nos costumes e tal, e que a sociedade é, deve procurar refletir essa ordem de alguma forma. E então o que acontece? Isso aqui dialoga com o outra característica do conservadorismo que o Olavo vai falar depois, que é o tradicionalismo. Que aí o Olavo até fala, tradicionalismo é manter tradições. Mas aí o Olavo, para dizer que ele não se identifica com esse princípio, ele fala, não, manter alguns elementos das tradições todo mundo gosta. Então, tipo, ele vai falar, os comunistas não vão sair derrubando todos os edifícios antigos, toda a arquitetura antiga, porque é tradicional e eles acham que eles têm que destruir tudo que é tradicional. Então, todo mundo é tradicionalista. Então, mas o que acontece? É a mesma coisa que dizer que não faz sentido a divisão de conservador e progressista, porque todo mundo é em parte conservador e todo mundo é em parte progressista. Aí, tipo, tá bom, isso é verdade. Só que esses conceitos são relativos à realidade política, não são conceitos absolutos. Então, assim, se você diz que o cara. É óbvio que o cara. E ninguém é 100% conservador e 100% progressista. Só que se você denomina um cara de progressista, é porque ele é mais progressista que os outros. Comparando com os outros grupos políticos a que ele se opõe, ele é mais progressista. E o outro é mais conservador. Então, são conceitos que devem ser definidos em relação ao outro, em relação à realidade política. Então, eles não são simplesmente, porque aqui você pode, esses conceitos, um pode ser explicado dentro do outro, todo mundo é em parte conservador e todo mundo é em parte progressista, que esse conceito não vale nada. É óbvio que não, porque a ideia de conservador e progressista você vai aplicar de acordo com aquela realidade política e em relação às forças políticas que aquele grupo se opõe. Um defende mais uma coisa, o outro defende mais a outra. Então, você pode dizer, o conservador é aquele que, mesmo não sendo impossível, não, eu não quero nenhum avanço, eu quero voltar e tal, à sociedade antiga, porque eu sou 100% conservador. É óbvio que não é isso. É que o conservador tem mais apego, tem mais ligação com os valores tradicionais do que o chamado progressista naquela circunstância específica. Então, isso esclarece também o significado dessa ideia de ordem transcendental. É que, para o conservador, essa ideia de ordem transcendente que deve regir a sociedade dialoga com os valores que foram estabelecidos através da tradição filosófica judaico-cristã, que eu acho que tem se identifica mais claramente, mais assim, tipicamente com o aristotelismo, com a filosofia cristã baseada no aristotelismo, na forma como ela estabeleceu é, os valores e uma determinada hierarquia de valores baseada na abordagem aristotélica. Então é isso que serve de fundamento para a ideia da ordem transcendente que tem que ser estabelecida na sociedade para o conservador, porque é isso que aí o Olavo fala, não existe ninguém totalmente progressista porque não tem ninguém que quer sair derrubando os monumentos, queimando os monumentos antigos por causa do progresso e tal. Mas a questão não é essa. A questão é que alguns grupos se definem politicamente, se comprometem, todas as suas ações políticas giram em torno de um determinado eixo de valores. E esse eixo de valores, para os conservadores, dá prioridade a isso que eu falei anteriormente, que são os valores baseados principalmente na abordagem aristotélica da filosofia clássica e da filosofia cristã, e o outro grupo é em um conjunto de valores que busca negar esses valores, que são os valores tipo do igualitarianismo absoluto, que algumas vertentes aí do socialismo e algumas vertentes do liberalismo aí procuram defender, tipo, parece que é o John Rawls, outros aí que acham que a busca pela igualdade absoluta na sociedade que tem que ser o principal valor que vai nortear os outros. Então, tipo, isso aí não é a mesma base aristotélica, entendeu? Não é a mesma noção a partir da tradição cristã que bebeu da fonte do aristotelismo e do aristotelismo como ele foi publicado ali, como ele foi difundido na filosofia grega. Não é isso que esse movimento filosófico defende como moral, né? Que a moral no aristotelismo é uma forma de bem-estar, uma definição de bem que
tal como ela foi elaborada tradicionalmente aí no pensamento cristão. E tem a ideia os outros valores da busca pela igualdade, busca pela razão, etc., são baseados nos valores do iluminismo. Então, esses grupos que são progressistas, e não apenas no iluminismo, como ele foi definido mesmo, mas em correntes provenientes do iluminismo, como, por exemplo, o Marx. A Revolução Francesa então, era muito diferente do marxismo, do comunismo, só que a forma como ele fundamenta esses valores é proveniente do Hegel, que é proveniente do idealismo alemão, que fazia parte do iluminismo. Então, na verdade, ele é o conjunto de valores que marcaram a filosofia pós-iluminista. Então é óbvio que assim, os agentes políticos muitas vezes não têm nem ideia do que se trata isso, só que no discurso deles você pode identificar. Alguns giram em torno desses valores que se identificam com as correntes filosóficas do pós-iluminismo e alguns se identificam mais com a forma como eles estabelecem a prioridade dos valores que são que são os mais importantes para eles, se identifica mais com a forma de estabelecer os valores da filosofia aristotélica e cristã. Então, esses são os conservadores. E não apenas defenderem essa filosofia como legítima, usarem de alguma forma essa filosofia, mas eles têm que dar prioridade a essa filosofia em relação aos valores iluministas, ao discurso moral baseado nos valores baseados na filosofia iluminista. Então, o Olavo sempre deu prioridade à forma da filosofia tradicional cristã e aristotélica, porque o Olavo é aristotélico, de fundamentar os valores, e seu posicionamento político foi baseado também nessa linha filosófica, e ele dá preferência a isso em comparação com os discursos sobre moral aplicada na política baseado nos valores da filosofia iluminista, dito de forma simplificada. Então, eu acho que essa, na verdade, seria a definição mais completa de conservadorismo, mas não é o que o Olavo estava se referindo lá nos princípios do Russell Kirk. E também não é aquela que eu falei no começo de definição baseada na ação em quem que aqueles agentes favorecem no jogo político. Mas por todas essas vias, quer dizer, menos por pela abordagem que o Olavo fez, por outras abordagens que eu considero mais completas, o Olavo pode ser considerado conservador. Então tem mais coisa para dizer sobre isso, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.